Tá passando. Só que ninguém entrou aí. Peraí, mãe. Ainda não tem ninguém. Tá ótimo, menino. Tem gente? Já tem, pode falar. Pode falar? Sim. A paz do Senhor para todos vocês que estão aqui comigo agora. Estou muito feliz porque vocês sabem que domingo de manhã é uma manhã maravilhosa com vocês. E sabe, estou feliz demais. Aí Rosane já chegou, né, Rosane? Isso mesmo. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração, porque somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, nesse momento, se torna luz nesse mundo que está em pânico, nesse mundo que não tem a fé que nós temos, né? Nesse mundo que não tem a esperança que nós temos. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês, na certeza que eu dependo do Espírito Santo para trazer algo para a sua vida nesta manhã, para que você fique fortalecido, porque é muito importante nessa manhã a gente estar descobrindo mais e mais quem nós somos em Deus e quem é esse Deus que nós servimos, não é verdade? E quando nós descobrimos quem é esse Deus, as coisas mudam na nossa vida, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão chegando agora para acompanhar esse culto, né? É um culto que nós já tínhamos marcado o horário, e você, se tivesse na igreja, já devia estar lá, né? Porque o culto começa às 10 horas, né? E nós vamos começar o culto 10 horas aqui, porque esse culto, nós não estamos presentes de corpo, mas nós estamos de espírito, nós temos unidade no espírito, né? E eu quero assim dizer para você que eu tenho pedido muito ao Espírito Santo que também cuide de mim, cuide da igreja, da minha família, tenha assim intercedido direto por vocês, porque eu amo vocês e eu quero assim que Deus faça, não só comigo e minha família, mas faça com vocês também, porque esse é o momento em que a gente precisa contar com a proteção de Deus, né? Porque só Deus que nos protege, porque quando Deus mandou a praga no Egito, né? E ele falou, coloca o sangue nos umbrais da porta. E nós que temos Jesus, nós sabemos que a nossa casa é marcada pelo sangue de Jesus, somos protegidos por esse sangue, e por sermos protegidos por esse sangue, o diabo não pode tocar em nós. Glória a Deus por isso, né, meus queridos? Mas essa manhã, eu gostaria de estar passando para você o tema que o Senhor colocou no meu coração, que a fé vence o medo. Então nós precisamos tomar posse nessa manhã como nós vamos vencer o medo. Porque na verdade, quando você liga a televisão, é um terror que está se passando. Nós sabemos que é real essa pandemia, o que está acontecendo sobre a Terra. É tudo verdade. Mas nós, como a igreja do Senhor, nós não podemos entrar em desespero. Por quê? Porque nós temos a segurança que o Senhor cuida de nós. Porque Ele prometeu que Ele ia cuidar de nós e Ele cuida mesmo, né? Então, nessa manhã, eu quero estar falando com você sobre um tema que a fé vence o medo pela palavra de Deus. Nós vamos ver lá em Números, capítulo 13, que eu creio que você está com a sua Bíblia aí na mão para acompanhar, né? Porque esse livro faz parte da nossa história, da nossa vida. Então, lá em Números, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Você vê que quando Deus mandou Moisés separar 12 espias, ele não separou qualquer um. Moisés separou realmente aqueles homens que seriam príncipes, homens que seriam cabeça de Israel, que na verdade, essas pessoas que a Bíblia fala que eram cabeça de Israel, eram pessoas mais maduras, pessoas mais confiáveis, pessoas que realmente poderiam ser porta-voz naquele momento para um povo que tinha realmente estado num sofrimento tão grande, precisava de uma palavra de esperança. E aí nós vemos, querido, que é algo assim impressionante, que no versículo 23, a Bíblia diz que eles não foram desobedientes, eles foram. Mas sabe o que o Espírito Santo me ensina nessa manhã?
que o importante não é eu só ir, o importante é a visão com a qual eu vou. Porque se eu for com a minha visão, se eu for com a visão humana, eu não vou conseguir ver o que Deus tem para mim. E aqui no versículo 23 diz assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens. Vamos começar aí. Olha só, o fato de você estar dentro de um projeto de Deus não significa que você não vai dar de cara com o gigante, não. O fato de Deus ter aprovado um projeto na sua vida não significa que vai te isentar de dificuldades, não. Porque o versículo 23 diz que quando eles chegaram lá, eles viram um cacho de uva tão grande que eles precisaram colocar numa verga e 2 homens transportarem aquele cacho. Se precisou de 2 homens para transportar aquele cacho, você pode imaginar que tamanho de cacho de uva era esse? Sabe o que o Espírito Santo me ensina? Que nesse momento de crise, nesse momento onde praticamente a nossa nação, o mundo está parado, será que isso significa que Deus parou o projeto na sua vida? Será que significa que o projeto que Deus traçou para a sua vida não vai acontecer? Ele só está sinalizando: olha o tamanho desse cacho de uva. Sabe por que Deus mostrou logo aquele cacho de uva grande? Porque Deus ia testar a fé daqueles 12 espias para ver se ainda assim eles iam desistir vendo os gigantes. Porque tem muita gente que Deus coloca dentro de uma situação, dentro de um projeto, mas quando vê um empecilho, uma dificuldade ou uma ameaça, tende a desistir, ainda sabendo que esse projeto é produtivo e é bom para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. As dificuldades e as lutas não significam que Deus parou de agir na sua vida, não. Mas, infelizmente, aqueles espias não fixaram os olhos nas promessas de Deus. Eles obedeceram, mas eles não foram com os olhos de Deus, eles foram com os seus próprios olhos. E aqui no versículo 28 diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Esses filhos de Anak eram o povo gigante que vivia ali. Então nós vemos que o relatório deles foi um relatório assim, muito assim tenebroso. Esse relatório foi tão tenebroso que desestabilizou o povo de Israel. E hoje Deus quer que eu e você venhamos nos avaliar nesta manhã se nós fomos formados na rocha ou na areia. Porque se eu sou formada na rocha, eu não vou desestabilizar ninguém. Pelo contrário, é o momento de eu passar segurança em Cristo Jesus. Queridos, esse momento que nós estamos vivendo é o momento de uma grande semeadura para uma grande colheita. Vamos aproveitar esse momento e vamos começar a pregar sobre salvação. Vamos começar a pregar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, nos dar vida e vida eterna. E esse Jesus que resgatou, sabe, que nos resgatou através do seu próprio corpo, sangue, ele está vivo e ele voltará. Então nós não temos que desestabilizar ninguém. Nós precisamos levar uma palavra que venha encorajar as pessoas a confiar no Senhor. Mas esses 12 espias que eram príncipes em Israel, homens de confiança, em vez de trazer segurança ao povo de Israel, nós entendemos que eles desestabilizou aquele povo. E nós precisamos nessa manhã entender uma coisa, que nós estamos aqui como igreja firmada na rocha e não na areia. E se nós somos uma igreja firmada na rocha e não na areia, nós não podemos passar pânico para ninguém, nem nós vamos permitir isso. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que vai acontecer depois que tudo passar? Os consultórios de psiquiatria vão estar lotados. Os consultórios de psicólogos vão estar lotados, porque as pessoas vão ficar doentes da alma. Querido, Deus não quer que você fique afetado nesta manhã, porque tudo vai passar. Nós não vamos permanecer nesse momento que nós estamos de pandemia, não. Nós vamos passar dela para a vitória. E você precisa crer nisso, que Deus é fiel e Deus honra com a sua palavra. E eu estava aqui meditando nessa palavra antes de passar para você. Deus sempre deixa reservado alguém para que o projeto dele não pare. Deus já tinha reservado essa terra para o povo dele. Como os 12 espias falharam, olharam com os olhos humanos e não com os olhos de Deus,
fizeram um relatório segundo aquilo que eles estavam visualizando e não aquilo que Deus tinha prometido. Hoje vai depender da sua vitória ou não, de acordo com o relatório que você passar para as pessoas. O seu relatório hoje, para as pessoas que estão ao seu redor, precisa ser um relatório de fé, um relatório de coragem, um relatório realmente firmado nas promessas de Deus. E Deus, ele não erra. Deus é tremendo. Aqueles 12 espias falharam. Sabe o que Deus buscou? Josué e Calebe. Foi o que ficou na manga. Ele guardou aqueles 2 homens para que a promessa dele andasse e não parasse. E lá no capítulo 14, do versículo 6 a 9, diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio o qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco, nós não podemos permitir o medo nessa hora, porque a nossa fé vai lançar fora o medo. Como voltando a refletir no versículo 31, eles falaram assim: nossa, essa terra é muito boa, tem um cacho de uva enorme, mas os homens que estão aqui são muito fortes. Mas não eram mais fortes do que o nosso Deus. O nosso Deus é muito mais forte em qualquer situação. A dúvida e a incredulidade sempre olha para si mesmo e diz: não podemos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós sabemos o que nós vamos falar. Podemos todas as coisas nele. E refletindo aquele versículo 32 que eu já tinha lido, duvidar é negar a palavra de Deus. Quando eu duvido, eu estou negando a palavra, porque a palavra de Deus me encoraja, sabe? Sempre que eu vou construir um relatório de alguma coisa, eu preciso construir esse relatório em cima da promessa de Deus, não em cima daquilo que eu estou vendo agora. Porque se eu for fazer um relatório dos meus projetos, daquilo que eu espero em Deus, daquilo que os meus olhos estão vendo hoje, eu não tenho nada de bom para fazer. Mas quando eu olho as promessas de Deus, eu te garanto uma coisa, que o meu relatório vai ser tremendo e eu vou fazer o melhor. Porque quando o meu relatório foca Deus, eu consigo alcançar a vitória. E a vitória só vem daqueles que alcançam o Senhor. Nós não podemos, querido, fazer nenhum relatório hoje daquilo que nós estamos vendo com nossos olhos humanos. Mas a palavra de Deus nos leva, sabe, a ver o sobrenatural nesta manhã. E quando Deus acha Calebe e Josué, sabe o que a gente pode resumir Calebe 14, 6 a 9? Você sabe o que esses 2 homens chegaram à conclusão? A terra é boa, estamos contemplando cachos de uvas, romãs, figos. É muito boa essa terra. Tem gigante sim, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso que Josué e Calebe se colocaram, se posicionaram. O relatório deles não foi segundo o que eles viram, mas foi segundo a promessa de Deus. E eles entenderam, se Deus nos colocou nessa terra, se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Operando Deus, quem impedirá? Lança fora o medo nesta manhã através da fé na palavra de Deus. E eu fico assim pensando, né? Como é importante a gente examinar nesse momento que o Brasil está nessa crise, o mundo inteiro, né? Hoje eu estava ouvindo que teve um terremoto na Europa. Sabe, além desse vírus tomando a terra, ainda houve um terremoto em Praga. Então eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Se a gente não tiver realmente nos braços do Pai, confiando nele, como que nós vamos viver? Não, querido, Deus quer saúde mental, saúde espiritual e física para o seu povo. Eu não tenho dúvida, Pai, que tu aproveita todas as coisas. Queridos, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. O Deus que está aqui, que nós servimos, é um Deus que Paulo fala lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus, sabe o que Deus está aproveitando esse momento? Onde todos têm que ficar dentro de casa,
A ordem é que ninguém vá à rua, a não ser por extrema necessidade, ou uma farmácia, ou um mercado, de preferência que você vai e deixa os idosos em casa, como eu estou vivendo isso, né? A Fernanda que vai lá fora pra gente, a gente fica aqui. E eu tenho que obedecer, porque a obediência me traz a vitória. Então eu fico olhando esse tempo que nós estamos vivendo, de ficar dentro de casa. É um tempo onde Deus está aproveitando para restaurar relacionamentos. Porque a família estava totalmente desconectada. Ninguém tem tempo de mais nada. É o corre-corre do dia a dia para o trabalho. Chega do trabalho, vamos para a igreja. Ou os pais chegam do trabalho, vão cuidar do seu corpo, da sua saúde física, vão para a academia. Quando chegam em casa, seus filhos estão dormindo. E hoje não. Por essa ordem das autoridades, né? Nós estamos dentro de casa e a gente começa a perceber uma restauração de relacionamento. Então esse Deus que fala conosco nesta manhã, Ele aproveita todas as situações para nos abençoar. E nós precisamos tomar posse dessa bênção que Deus está dando para a gente nessa manhã. Porque nós precisamos realmente desfrutar das promessas de Deus. E eu quero deixar para você nesta manhã, não rejeite a proteção de Deus. Não rejeite de maneira nenhuma, não deixe o Senhor por motivo nenhum. Porque o diabo, o nosso adversário, ele vive assim, bramando e buscando a quem ele possa tragar. Não deixe, porque se você estiver realmente em comunhão com o Senhor, no centro da vontade de Deus, eu te garanto nesta manhã que o diabo, Satanás, não vai poder te tocar. Porque você é protegido pelo sangue do Cordeiro. Então, igreja amada do Senhor, é tempo de buscar. É tempo de atualizar o seu estudo bíblico que estava atrasado. É tempo de gastar mais tempo orando e buscando a face do Senhor. É tempo de adorar o Senhor. É tempo da gente se colocar na presença de Deus e crer que Deus está cuidando de nós e Deus nos ama de maneira incondicional. Então eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. A fé lança fora todo medo. E eu quero deixar para você ainda em Jeremias capítulo 1, versículo 19, Jeremias capítulo 1, versículo 19, que diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmãos, nós estamos fazendo a nossa parte, mas se Deus não nos livrar, o que será de nós? É o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, porque o Senhor nos ama. E esse amor de Deus que está sobre nós, nós precisamos tomar posse nessa manhã, porque Deus é fiel, Deus não nos abandona. Tudo que Ele prometeu na palavra, Ele vai cumprir na nossa vida. Mas nós precisamos entender nessa manhã o que é fé. A fé são duas letras apenas. É um monossílabo a fé. Mas o que é fé? A palavra de Deus lá em Hebreus 11, versículo 1 e 2 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E lá no versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é presenteador daqueles que o buscam. Então, a fé é isso. Você não está vendo, mas você precisa crer que Ele está aqui. Você não está tocando fisicamente nele, mas Ele está aqui entre nós nessa manhã. Ele está aqui sorrindo para você e se agradando da tua fé. Tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Porque Deus que fala conosco nessa manhã é um Deus fiel. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo Deus. Deus nunca mudou e nunca mudará. Está lá em Hebreus 13, 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. E hoje, diante da situação que as nações, que o mundo está atravessando, nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor. Nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. Porque eu sinto no meu espírito, eu não sei se você pode concordar comigo ou não, mas eu sinto no espírito
que tudo vai passar. E depois que tudo passar, nós vamos experimentar um avivamento. Porque antes do arrebatamento, haverá um avivamento. Onde você não vai se esforçar muito para buscar as almas, elas vão pedir para seguir a Cristo. Você vai estar pregando a palavra e daqui a pouco as almas já estão se rendendo antes que você peça para elas virem ao altar. Isso é algo glorioso, irmãos. Nós precisamos confiar. Deus não perde, Ele só ganha. E Deus está ajustando a igreja na face da terra. Esse momento que nós estamos atravessando, Deus está voltando com a igreja para o lugar que ela nunca deveria ter saído, que é o altar de Deus. Era uma igreja que buscava o Senhor, era uma igreja que não buscava os seus próprios interesses, era uma igreja que não era egoísta, era uma igreja que amava tanto ao Senhor, que eles achavam que Jesus já estava voltando e eles vendiam tudo que eles tinham e dividiam entre as pessoas. Irmãos, vamos deixar o egoísmo de lado, vamos deixar, qualquer diferença de lado, vamos pedir a Deus o dom do perdão, vamos pedir a Deus que Ele realmente nos auxilie a viver verdadeiramente esta palavra, porque esta é a igreja que Deus conta, Deus não está contando com muita gente, Ele está contando com você, que é fiel, que Ele pode contar que você nessa manhã está sendo uma igreja que é luz na escuridão, está sendo uma igreja firmada na rocha e não na areia, porque a igreja firmada na areia, qualquer coisinha ela desaba, qualquer coisinha ela se desespera, mas uma igreja firmada na rocha, ela está pronta para vencer desafios, derrubar os gigantes e tomar posse da terra. Querido, seja um Josué, seja um Caleb nesta manhã, para que verdadeiramente você não perca o que Deus tem para você. Eu ainda quero te dar mais uma palavra nessa manhã. Tudo que nós estamos vivendo não é o fim ainda não. Nós estamos vivendo a dor de parto ainda. E às vezes as dores de parto levam 2 dias. Quando eu fui ter minha primeira filha, eu fiquei internada 2 dias numa maternidade com contrações. Mas ela nasceu depois de 2 dias. A igreja do Senhor está vivendo as dores de parto, mas ainda não nasceu o que tem que nascer. Então deixa as dores, as contrações virem, deixa essa dor chegar, porque depois dessa dor você vai colocar uma linda criança nos seus braços e vai dizer, valeu a pena. É isso que a igreja vai viver, esse grande avivamento, essa igreja vai viver algo assim tão glorioso, que nós vamos dizer, Senhor, como Tu és bom e maravilhoso. A igreja precisa, neste momento, entender uma coisa, que Deus está no controle do que está acontecendo, porque Ele criou os céus, a terra e o mar. Ele criou todas as coisas. O mundo está no domínio dEle. Ele faz o que Ele quer com o mundo. Eu vejo assim que esse momento é o momento onde Paulo diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Então é um momento onde aquele que estava dizendo não é tempo ainda, vai começar a dobrar os joelhos. Aquele que está dizendo, ainda sou muito novo, vai dobrar os joelhos. Sabe por quê? Nós já estamos sentindo dores de parto. E nós não podemos perder, essa chance de subir com o Senhor nesse arrebatamento. Igreja, não se desespere, tenha fé. Não se desespere, tenha fé, porque esse tempo que você está em casa é um tempo de visitação de Deus com a sua família. É um tempo onde Deus quer entrar na tua casa e receber o culto doméstico. É um tempo onde Deus quer te pegar de joelhos. É um tempo onde Deus quer te achar chorando. É um tempo onde Deus quer te achar lendo a palavra e comendo essa palavra. E você vai ver que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Irmãos, tenha fé. Fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não mente, ela é fiel. E eu tenho a certeza que nesse tempo que Deus está alinhando a igreja dele, eu vejo Deus alinhando o seu povo, levando essa igreja ao lugar que ela nunca deveria ter saído. É um tempo onde ele conta com você, porque ele diz que você é a luz do mundo e é o sal da terra. Como você tem se comportado quando você passa uma mensagem para alguém? Como você tem se comportado quando alguém liga para você? Que palavra você tem dado a essa pessoa, de desespero ou uma palavra de segurança e paz?
Como você tem se comportado? Lembre-se que você é luz e é sal. E Deus quer contar com você nesse momento. Porque nós, querido, não temos que ficar desesperados não, sabe por quê? Ele deu a vida, só Ele tira. O tempo nosso é determinado por Ele. Porque lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, Jeremias, eu, antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. O que Deus está falando? Tu está nas minhas mãos. Por que esse desespero? Porque faça a tua parte, querido. Faça a higiene direitinho. Lave as suas mãos. Se você não tem álcool em gel, você vai lavar com sabonete, lavar com sabão, higienizar bem. E ok. Agora não fique desesperado porque tem um sangue do Cordeiro na porta da tua casa. O anjo do Senhor está na porta da tua casa e só entra quem Deus permitir. Quem Deus não permite não entra e Deus cuida de você porque Ele te ama. Então eu estou aqui nessa manhã te falando como uma pastora que Deus confiou você para que eu cuidasse de você. Então, queridos, preserve a sua mente. Preserve a sua alma, sabe por quê? Porque se você não viver nesse momento a fé na palavra, você vai entrar em parafuso, sabe por quê? O que a televisão tem falado pra gente? Tem passado só coisas realmente que estão acontecendo que deixa você nervoso. Então procura ver menos televisão e ler mais a Bíblia. Procura ver menos a televisão e orar mais. Procura confiar que o Senhor está no controle da tua vida e não cai um fio da sua cabeça sem que Ele permita. E eu declaro nessa manhã o amor de Deus, a graça do Senhor sobre a tua vida, porque sobre a tua vida não vale encantamento, só vale a presença de Deus. E eu quero nesse momento me dirigir a você que está desviado. Quem sabe tem alguém me ouvindo nesta manhã que se afastou do Senhor. Mas eu quero dizer para você que esse é o tempo que Deus vai trazer de volta as suas ovelhas. Se tem alguém me ouvindo que está desviado ou não entregou sua vida para Jesus,